Muito bem, pessoal, estamos começando quarta-feira, 24 de janeiro, 7h01 da manhã, está começando o Desperta SL de hoje. Muito bom dia, muito obrigado a todo mundo que já está por aí, estamos ao vivo, 7h01, horário de Brasília, ao vivo, mas também muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a quem nos acompanha aí pelo mundo afora. Este programa é um programa que tem uma audiência global, por que não dizer? Claro que temos uma audiência global. Vai chegando por aí, vai deixando seu like, vai deixando seu comentário, ativa o sininho no canal do YouTube se você estiver pelo YouTube, assine os nossos canais do YouTube também se você ainda não for assinante, você sabe que é de grátis lá no YouTube, e vai deixando seu comentário por aí, diga de onde você está assistindo este canal, como você está se sentindo esta manhã, se está tudo bem com você. Aliás, amanhã é feriado em São Paulo, então quem estiver em São Paulo mais ou menos hoje sextou. Espero que no local de trabalho de vocês emendem o feriado, porque será o nosso caso aqui, né, Jimmy? Último dia de trabalho da semana. Amanhã e sexta-feira não teremos Desperta, tá bom, gente? Mas a programação do ICL segue normal depois do Desperta, então teremos o ICL Notícias primeira edição amanhã. Aliás, eu estarei no ICL Notícias primeira edição amanhã com o meu querido amigo César Calejão, tá bom? Então fiquem de olho que estaremos por aí. Muito obrigado a quem nos acompanha também pela TV aberta, TVT em São Paulo, TV Querimurê na Bahia e também pelo bom e velho Radinho. Estamos ao vivo agora na Rádio Heliópolis, nossos parceiros, nossos novos parceiros, já aí é um tempinho já nessa parceria, fazendo a grande rede Desperta de notícias e comunicação, e também o pessoal da Rádio Brasil Atual. Muito obrigado pela companhia de todo mundo, muito obrigado pela audiência, vai espalhando esse programa é o Desperta SL, estamos ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Muito obrigado a todo mundo. Olha só, essa semana foi uma loucura por conta da questão da delação do Rony Lessa, o matador da Marielle e do Anderson, ainda não homologado, uma certa polêmica rolou na imprensa ontem, porque a delação que foi vazada pode atrapalhar as investigações e tal, aquela coisa, uma tese justificada, muita gente ligada à investigação da Marielle, aliás, está preocupado com isso, deu declarações públicas dizendo que essa publicidade da delação pode atrapalhar as investigações, o Rony Lessa pode ficar com medo, pode ficar assustado, pode desistir da delação, familiares do Rony Lessa podem pressioná-lo para que ele não faça isso, tudo isso está rolando por aí, é uma grande questão, é uma tese. Eu vou dizer que particularmente não compactuo muito com ela, mas aí estamos. É uma polêmica que está sendo colocada também por conta das últimas revelações. O site da Intercept Brasil ontem saiu com aquele nome que todo mundo sabia, todo mundo que acompanha o caso da Marielle sabia, isso já era público também, foi divulgado pela Raquel Dodge, ex-procuradora-geral, que um dos principais suspeitos de ser o mandante, ou pelo menos o primeiro mandante da ponta, o primeiro interessado, o homem que teria dado a ordem, teria sido o Domingos Brazão, que é um político, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado lá no Rio de Janeiro. Ontem, então, lá pelas 10h30 da manhã, um pouquinho antes disso, o Intercept Brasil cravou que na delação do Rony Lessa, o Rony Lessa estaria citando o nome do Domingos Brazão. Esse nome já havia sido citado antes por uma delação, essa sim, já homologada, que foi divulgada no ano passado, que é a delação do Elcio de Queiroz, o homem que dirigiu o carro que levou o Rony Lessa até o crime. A Raquel Dodge, como eu falei, já desde 2009 aponta aí um possível envolvimento do Domingos Brazão, seja na autoria intelectual, como ela falou na época, autoria intelectual, muitas vezes a gente pode chamar também de mandante. Esse nome foi publicado ontem pelo Intercept. Antes disso, o Lauro Jardim foi o primeiro jornalista, já no final de semana, que soltou que o Rony Lessa estava fazendo uma delação e que essa delação envolveria alguém com foro privilegiado no STJ. Ora, por exclusão, todos os jornalistas que já sabiam, já desconfiavam que o Domingos Brazão poderia ser apontado pela Polícia Federal e pela PGR, agora que negociam essa delação também do Rony Lessa como um dos mandantes, todo mundo que desconfiava, a partir da notícia do Lauro Jardim, começou a ter certeza, porque por exclusão, são poucos os cargos públicos que têm direito a foro privilegiado no STJ, por exclusão e pela fartura já de indícios que rondam em torno do Domingos Brazão, por exclusão todo mundo já meio que sabia que era ele, mas aí ficamos um pouco navegando no olha, pode ser e tal, ninguém colocava. O Intercept ontem colocou, garantiu que ouviu isso de uma fonte, ouviu isso na investigação. Os jornalistas do Intercept deram entrevistas ontem sobre isso também, falando que a apuração deles já é uma apuração mais antiga, eles já estão nessa apuração
há um bom tempo, já sabiam, inclusive ontem o André Uzeda, que é um dos jornalistas que assina a matéria, junto com a repórter Carol Castro e com o repórter Flávio Costa, Flávio VM Costa, os 3 repórteres do Intercept, dizendo ontem o Flávio Uzeda, numa entrevista ao DCM, que mesmo antes do Lauro Jardim publicar a notícia, o Intercept já estava nessa trilha e já sabia que o Rony Lessa tinha feito delação e que essa delação envolveria o Domingos Brazão. E aí só confirmou isso e decidiu ontem publicar o nome, então por enquanto ficamos assim. A gente vai seguir nesse caso, não tem novidade nenhuma hoje, tá, gente? Porque agora a gente tem que esperar as provas. Primeiro tem que esperar a homologação da delação. A delação não está homologada. Ontem, o André Uzeda, repórter do Intercept, como eu já falei, numa entrevista lá para o Pedro Zambarda no DCM, no Diário do Centro do Mundo, nossos parceiros, nossos colegas, nossos jornalistas, um site brasileiro, para quem não conhece, conheça, né, diariodocentrodomundo.com.br, todas as manhãs praticamente a gente dá notícias do DCM aqui. O André Uzeda falou que o temor de que, foi perguntado pelo Pedro Zambarda, aliás, o temor sobre se não me engano até o colega Flávio Segala estava na entrevista, se eu não me engano. O temor de que algumas pessoas tinham de que isso poderia melar a investigação, segundo o Uzeda, é injustificado porque pela apuração do Intercept, isso aqui foi o que apurou o Intercept, tá bom? Então, assim, fica na conta do site, a gente está reportando aqui, mas é uma apuração do site Intercept. A Polícia Federal já tem concluídas as diligências, ou talvez a maior parte delas, mas segundo o André Uzeda, já tem concluídas as diligências para asseverar com provas o que o Rony Lessa disse. Então, na verdade, o que falta mesmo é uma assinatura no STJ, um carimbo, uma homologação de fato falando tudo bem, delação aceita. O entrave, para a gente fechar esse assunto rapidamente aqui, seria ainda a contrapartida que o poder público daria para o Rony Lessa. Lembrando que o Rony Lessa é o assassino da Marielle. Então a contrapartida não pode ser o que nós vimos, por exemplo, na Lava Jato, que a pessoa sai, não pega cadeia, fica com patrimônio, tem bem desbloqueado, como eu já mostrei aqui, a doleira Nelma Kodama durante a Lava Jato, saiu da sua delação com 5 apartamentos em um hotel para alugar, um apartamento próprio em São Paulo, desbloqueio de dinheiro. Não pode ser assim. Então, realmente há uma dúvida sobre que tipo de benefício um delator assassino pode ganhar ao entregar o mandante. Muito possivelmente isso possa incidir no final desse acordo com uma redução de pena, a ver como as coisas andam. Ou eventualmente uma negociação, porque o Rony Lessa está preso fora do Rio de Janeiro, se não me engano, no Mato Grosso, num presídio no Mato Grosso. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem presídios de segurança máxima. Muitas vezes esses detentos de alta periculosidade são enviados para lá. O que eu aqui, minha opinião, sou contra, tá? Porque aparta as pessoas da família e dos amigos e fica difícil para a família visitar. A família, no limite, gente, pode ser uma pessoa condenada por corrupção, por assassinato, sei lá, por qualquer crime, a família, no limite, não tem culpa disso. A família muitas vezes não é sequer envolvida nesses crimes, e aí você imagina a esposa, a filha, cunhada, nasce um neto, uma coisa assim, muitas vezes a família não tem sequer dinheiro para ir lá mostrar, olha aqui, nasceu o seu neto, está aqui a criança, aquela coisa toda. A gente, né, o preso, ele é custodiado pelo Estado e tem que ter direitos mínimos. Eu sou contra, particularmente, não é de agora não, tá? Que se transfira detentos para lugares muito longe da família. De fato é o que está acontecendo com o Rony Lessa agora. Então talvez uma das negociações possa envolver isso aqui. Eu não tenho informação sobre isso, tá, gente? Eu estou falando aqui, imaginando o que pode envolver essa negociação. Talvez se não haja redução de pena, pode haver uma negociação para que ele pelo menos fique preso no Rio de Janeiro, perto da família. Pode ser. Não saiu nada sobre isso até agora, não sabemos de nada. Como eu falei, o acordo não está homologado. Muita gente que está envolvida nesse caso aí, eu falei com algumas pessoas ontem, não posso falar o nome das pessoas que eu falei, mas fiz alguns telefonemas ontem, pessoas que são ali envolvidos direto com o caso da Marielle, com envolvimento emocional, com envolvimento familiar, enfim, não gostaram da divulgação que foi feita a partir do final de semana pelo Lauro Jardim e ontem principalmente quando o nome do Domingos Brazão veio à tona. Mas isso tudo muitas vezes é um pouco de fumaça da cobertura e o que interessa mesmo é como a coisa está andando lá dentro, tá bom? Seguiremos nesse caso, vamos ver como as coisas andam. Ó,
Por conta, obviamente, disso tudo, a gente teve muita notícia aqui durante a semana, eu esqueci de dar os parabéns para essa galera aqui, ó. Será que dá para fechar aqui, Jimmy? Dá para ver isso aqui? Esta maravilha, isso aqui. Depois virou um artigo hipster, né? Estão vendo aí? Se faz assim, parece o boné do Mário e do Luigi, né, Jimmy? Isso aqui é o boné do MST, olha aí, ó. O MST, 2 dias atrás, 22 de janeiro, completou 40 anos. Esse bonezinho aqui eu ganhei lá em São Luís do Maranhão em 2019, portanto, antes de ser modinha, mas também não parei de usar porque é modinha, porque afinal de contas pode ser modinha, moda boa a gente apoia, né? Tá aqui, ó, bacana, né? Eu fui dar uma palestra lá em 2019 em São Luís, eu vi uma pessoa na plateia com esse boné, e aí no final da palestra, na minha fala final, eu pedi o boné, se a pessoa podia me dar um boné, e no dia seguinte a pessoa apareceu no evento lá para me dar um boné. Infelizmente eu não lembro o nome de quem me deu esse bonezinho aqui. Então parabéns para o MST, talvez o maior movimento popular do mundo, se não o maior, um dos maiores, super importante, super relevante, ao longo dos anos passou por muita dificuldade, se manteve em pé, de cabeça erguida, e hoje é um dos responsáveis por colocar comida na sua mesa diretamente. Plantar arroz orgânico, aquela coisa, né, que a gente fala, o agroalimento Brasil. Aí a gente se pergunta, quem é que come soja? Quem come soja? Você almoçou uma soja ontem? É claro que tem soja nos alimentos, né? Tem lá o leite de soja, tem a soja lá na bolacha, na coisa lá, tem. Claro que tem soja diluída na alimentação brasileira. Mas na prática a gente come cenoura, cebola, tomate, que mais? Alface, feijão, aquela coisa toda. O MST, muito focado na agricultura familiar, é um dos principais produtores de comida, de fato, que vai para a mesa, é o agro, só que é o agro do MST, é um outro agro. Então aqui, ó, parabéns para o MST, 40 anos, muito bacana, muito legal poder, todas as manhãs que a gente pode aqui estar lutando do lado desse movimento, porque a luta por terra é a luta essencial da humanidade, né, gente? A luta por terra é uma luta de tempos bíblicos. A gente vai ver várias coisas que acontecem aí ao longo da história da humanidade. A gente está falando de luta por terra. Invasão militar é luta por terra. O conflito na Palestina agora é luta por terra. Tudo, se a gente for reduzir, os confrontos no geral são luta por terra. Tá aqui então. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aí um documentário, um trailer de um documentário do ICL, que trata um pouco desses temas aqui, e vou contar mais uma novidade para vocês, que aliás hoje é o último dia dessa novidade, quem não pegou, fica ligado que vai pegar. Jimmy, pega o bonezinho aí no final do programa, você me joga ele? Valeu! Muito bem, vamos que vamos nós, que tem bastante coisa no programa hoje. Olha aqui, vamos lá rapidamente para os destaques do iclnoticias.com.br, tem várias matérias aqui muito importantes. Eu vou destrinchar algumas ao longo do programa, mas vamos dar uma geral aqui para quem não conhece. Esse é o site do ICL, iclnoticias.com.br, estreou em dezembro. Agora estamos com um site um pouco mais bombado, com a contratação de repórter, então o site agora está começando a ter matérias exclusivas também, e aí rapidamente está caminhando, de dezembro para cá já mais do que duplicou a audiência. O site estreou bem em dezembro e agora começou a subir a audiência, então coloca isso aqui na sua dieta diária de informação, coloca nos seus favoritos, acesse todas as manhãs, sempre tem coisa boa por lá, tem muitas matérias que são as matérias mais importantes que são dadas na imprensa, que são replicadas aqui com o devido crédito de conteúdo, citando a fonte, como deve ser, aquela coisa bem bonitinha. Então muitas vezes você não precisa perder tempo em abrir o UOL, o G1, a Folha, o Globo, não sei o que, fica tranquilo, porque a equipe do nosso portal, ela vai lá, dá uma olhada geral no que é mais importante no dia, as coisas que são mais importantes são republicadas aqui no site do ICL, notícias que você não vê na imprensa também, vocês sabem que toda a imprensa tem viés, então aqui nós temos o nosso viés também, um viés humanista, um viés progressista, chame lá como você quiser, olhando a notícia de uma forma diferente. E claro, também algumas matérias exclusivas já estão começando a pipocar por aqui, então fiquem ligados, coloquem nos seus favoritos. Donos da fazenda da novela Terra e Paixão são acusados de usar trabalho infantil e degradante. Olha só, trabalhadores eram forçados a viver em barracos de lona, numa estrutura improvisada em curral, com camas feitas de tábuas e fazendo necessidades fisiológicas em um buraco. Essa é a fazenda onde foi gravada essa última novela da Globo que acabou de terminar. Terminou agora, eu acho, né? Não sei. Eu não tenho acompanhado a novela. Tu é noveleiro aí, Jimmy? Não. Não é noveleiro, não. Sabe se a Terra e Paixão acabou já? Começou? Sabe de nada. Tá bom.
Tudo bem. Mas é a novela das 9, né? A famosa novela das 9 da Globo. Outro destaque, Padre Júlio Lancelotti, por falta de provas, a Arquidiocese de São Paulo arquiva investigação contra o Padre Júlio. Dessas várias notícias aí, manipulações que tem rolado sobre o Padre Júlio, o Padre Júlio virou aquela coisa, sabe quando tem um problema na extrema-direita e os caras começam a levantar o Celso Daniel, mas e o Celso Daniel? Mas e o Adélio? Agora eles têm mais um personagem para essa destruição de reputações, que é o Padre Júlio Lancelotti, então espero que o Padre Júlio tenha fortaleza espiritual aí para não cair nessa onda, né? Porque é uma onda avassaladora quando você é destruído pela internet desse jeito. A Argentina entra em greve geral contra Milei hoje, que teme marcha incontrolável. Teste de sangue pode revolucionar o diagnóstico de Alzheimer. Avaliação estável, 71% consideram o governo Lula ótimo, bom ou regular. Previsão indica que o Brasil terá tendência de chuva para os próximos 10 dias também, tem previsão do tempo e muito mais, né? Ontem publicamos aqui também no portal uma carta da filha do Rony Lessa para ele, dizendo que acredita na inocência do pai, mas se ele cometeu realmente o crime, então ela não vai mais estar ao lado dele. Também uma matéria, como se diz, uma matéria de fundo, né? As matérias, quando você tem um grande caso, você tem umas matérias de fundo, que são umas matérias que não estão assim no centro da discussão em si, são matérias mais colaterais, mas são matérias que se somam à história e ajudam a entender a história. Então essa matéria foi publicada ontem também aqui no site do iclnoticias.com.br, lá na coluna da Juliana Dalpiva. Então quem quiser, dá um pulo lá para ler essa reportagem. E aí temos várias colunas e várias outras coisas importantes aqui. Essa coluna aqui super lida da Eliane Alves Cruz, escritora, 100 dias sem literatura na casa mais vigiada do Brasil, debatendo a proibição de levar livros na casa do Big Brother Brasil. Um bom exemplo da Rede Globo, né? O que pode na casa do Big Brother Brasil? Cigarro. Cigarro pode. O que pode na casa do BBB? Encher a cara de álcool. Pode. Livro pode? Livro não pode. Livro não pode. Não pode falar de política, não pode levar livro, mas pode fumar e pode encher a cara. Né? Tudo bem, é um programa, os caras fazem aí o que querem e tal, mas eu tô falando que, né, o que se alimenta ali são outras coisas. Por que não pode levar livro? Porque senão a pessoa fica lá lendo e filmar alguém lendo um livro não é atrativo, é mais atrativo você filmar alguém bêbado, fumando cigarro e brigando com alguém. Né? Essa é a grande tônica do programa. Tá bom? Muito bem, então. Vamos lá, temporal alaga as ruas, arrasta carros, deixa pessoas ilhadas e derruba árvores em Belo Horizonte. Isso aqui é BH na noite de ontem. Isso aqui é a região centro-sul, no bairro São Bento. A chuva forte que caiu em Belo Horizonte provocou alagamentos na grande BH também. Durante o temporal, pessoas ficaram ilhadas, carros foram arrastados e árvores caíram. Na região centro-sul, uma clínica odontológica que ficava na Avenida Prudente de Moraes foi invadida pela água. No local também houve interrupção de energia. Então aqui uma matéria do G1 mostrando os estragos da chuva, na verdade os estragos do planejamento urbano e da emergência climática. A gente não fala mais estragos da chuva, porque a culpa não é da chuva, a chuva vai chover. A chuva não tem ninguém segura a chuva, né? A chuva vai chover. O problema é planejamento urbano, organização das cidades, asfaltamento indiscriminado, sem pensar na porosidade do solo, toda a questão do planejamento das casas e dos edifícios. Qualquer especialista que entenda sobre isso vai explicar que é nos primeiros 5, 10 minutos de uma chuva que se define se vai ter alagamento ou não, porque começa a chover, não chove só na rua, claro, chove no telhado das casas e dos edifícios. A maioria das casas e edifícios no Brasil faz o que com a água da chuva? Puxa das calhas e joga na rua. As casas e edifícios não têm uma estrutura para a captação da água da chuva. Então, logo, toda a chuva que cai nos telhados, mais a chuva que cai na rua, fica na rua. E aí, as bocas de lobo, os bueiros, não dão conta, a porosidade do solo foi para o espaço, quase não tem mais grama, é calçada de cimento, é asfalto, umas boquinhas de lobo desse tamanho aqui. Obviamente, a coisa não foi feita para dar boa. E não dá boa mesmo. Vamos lá para os Estados Unidos, o Donald Trump ganhou mais uma etapa das primárias, dessa vez no estado de New Hampshire. E agora, indica, eu não vou dizer 100%, mas assim, 99% de chance
de ser, de fato, o Trump, o candidato à eleição à presidência nos Estados Unidos para enfrentar Joe Biden. Essa semana nós mostramos aqui na segunda-feira o Ron DeSantis, que era o principal nome dos republicanos que estava contrastando contra o Trump. Ele era um cara que estava ali tentando pegar a vaga do Trump, por enquanto são as primárias do Partido Republicano, para entender quem vai ser o candidato dos republicanos para a presidência da República nos Estados Unidos. Estava entre Trump e Ron DeSantis. O Ron DeSantis, na segunda-feira, desistiu da candidatura e imediatamente apoiou o Trump. O Trump ainda está enfrentando uma adversária, que é a Nikki Haley, mas assim não tem muita chance não, né, gente? Assim, ela está fazendo até não foi mal nessa votação aqui em New Hampshire. O Trump conseguiu 11 delegados, ela conseguiu 8, mas a vantagem do Trump das últimas duas primárias já é muito grande e a projeção para frente é de que ele esmague, de fato, a chance de qualquer outro candidato. Vai para a tentativa de se eleger novamente, não é uma reeleição, mas já foi presidente da República, vai para essa tentativa, segundo várias pesquisas de opinião pública nos Estados Unidos, como favorito, ou ali empatado no limite com o Joe Biden, uma eleição que acontece esse ano e uma eleição que sabemos, se ela não influencia muitas vezes diretamente a política doméstica dos países, a influência dos Estados Unidos não é mais tão grande assim. Por exemplo, no Brasil, nosso principal parceiro comercial, a nossa principal área de influência, pelo menos econômica, há muito tempo já é a China, já não é mais os Estados Unidos. Já não há mais um alinhamento automático aos Estados Unidos, como tinha durante vários períodos no Brasil e como o Bolsonaro fez também. Os Estados Unidos falam A, a gente fala A sem pensar. Isso é alinhamento automático. Os Estados Unidos decidem invadir um país, o Brasil fala legal, não pensa, não debate, não faz nada. Se estivéssemos no governo Bolsonaro hoje, tenho certeza o Brasil não teria proposto nenhum tipo de acordo de paz na ONU, como propôs esse ano em relação à invasão de Gaza, ao conflito na Palestina. Não, o Brasil estaria falando, ok, Estados Unidos, vá lá, apoie Israel, mate as pessoas. É isso que o governo Bolsonaro ia estar fazendo na prática. Mas, ainda assim, tem uma influência, por a gente viver numa era muito midiática, tem uma influência de uma vitória do Trump, se acontecer esse ano, como direi, no estado anímico da política dos países. Porque aí aqui no Brasil o pessoal da extrema-direita vai falar, nossa, ganhamos de novo, estamos aí, a extrema-direita voltou, e isso dá força também para as eleições aqui, tem uma influência assim nesse sentido. A gente vai acompanhar, isso aqui é destaque principal lá na capa do New York Times, como não poderia deixar de ser, toda a primeira parte do bloco aqui da capa do New York Times, destaque na capa também do Washington Post, tá aqui, ó, como Trump esmagou Nikki Haley, né? O momento em que ele esmagou Nikki Haley. Eu não gosto muito dessas analogias, mas a imprensa gosta de usar, né? Esmagou, aquela coisa toda, tá? Não sei. É um léxico meio violento. Já usei muito como jornalista, de modo impensado. Hoje que consigo pensar um pouco mais, que o cérebro funciona um pouco mais, sempre que eu me dou conta que estou usando essas analogias, eu prefiro tirá-las dos meus textos. Mas aí cada um, né? É destaque também lá na capa do jornal inglês The Guardian, eleições nos Estados Unidos, já falando do rematch, né, do novo embate entre Trump e Biden, e o The Guardian titula aqui como ainda mais inevitável esse embate Trump-Biden nas eleições dos Estados Unidos, depois da vitória do Donald Trump nas primárias lá em New Hampshire. É também destaque lá na imprensa francesa. Esse aqui é um site independente chamado Mediapart, que aliás tem um esquema de financiamento muito parecido com o do ICL aqui, é um dos poucos sites do mundo que hoje é um site modelo de financiamento de negócio pelos leitores. O Mediapart tem um modelo de financiamento incrível já há alguns anos. Eu tive a oportunidade de fazer uma conversa na Favela da Maré, no Rio de Janeiro, antes da pandemia, com o Edoui Plenel, que é o diretor do Mediapart, e ele contou lá pra gente, pra moçada que estava lá, como foi a construção desse modelo de negócio deles. Basicamente é um site que vive aí do dinheiro dos
da sua comunidade, como é o caso do ICL aqui também, não tem publicidade, não responde a grandes grupos de interesse, não está ligado ao establishment, à grande política, não navega nessas ondas que a grande imprensa, como nós chamamos no Brasil e no mundo todo, navega, porque sabemos que navega, que é assim que a coisa anda. A gente viu no caso Americanas, nós divulgamos o caso Americanas aqui desde a primeira hora, demos a real desde a primeira hora e a imprensa foi tratando meio de lado porque as Americanas é um grande assinante da imprensa no geral, bota milhões e milhões e milhões de reais por ano para sustentar o negócio imprensa desses grandes empresários. Então é óbvio que vai ter ou um boicote declarado dentro das redações ou até mesmo um auto boicote pelos colegas que sabem que não podem mexer muito no assunto porque o assunto é delicado. O Mediapart é um site que é bacana porque não tem isso, assim como é aqui o nosso ICL. Muito bem, vamos ver como é que estão noticiando aqui os jornais italianos ainda, que eu separei um pedacinho aqui, mas para quem quiser entender um pouco mais como vai a eleição nos Estados Unidos, a BBC News Brasil, que é muito boa nisso, aliás, estou sempre divulgando o trabalho deles aqui, porque eles são muito bons em criar essas notícias explicativas. Guia da eleição nos Estados Unidos, projeções indicam vitória de Trump em primária de New Hampshire. Entenda o que vem depois. Então isso aqui é para quem quer sacar, muito bem, Trump está caminhando, e agora? O que acontece? Deixa eu ver se esse aqui tem, porque esses dias a BBC News Brasil publicou um super completo. Deixa eu ver se essa aqui também. Aqui, ó, eles republicaram aqui um pedaço importante, que é aqui, ó. Mostra quem são os candidatos que estão participando da eleição, quem é pelos republicanos, quem está pelos democratas, as pendências judiciais do Donald Trump. O Trump pode concorrer, não pode? E se ele ganhar, ele pode assumir, ele não pode? É diferente do Brasil, que nós temos aí o Bolsonaro inelegível, né? Ai, coisa boa. Por 8 anos. É diferente, o Trump pode concorrer, mesmo se condenado em alguns casos, ele pode até assumir a presidência condenado, é um esquema maluco, assim. Então, aqui no site da BBC News Brasil explica bastante o que são as primárias, o que é o caucus, que é essas votações que tem nas primárias dos Estados Unidos, as convenções nacionais, quais são os estados decisivos, como funciona a votação, o colégio eleitoral e o voto popular, qual a diferença entre uma coisa e outra. Então aqui super, super completa essa matéria explicativa da BBC News Brasil, para quem quiser sacar um pouco mais do que acontece nas eleições dos Estados Unidos. Também é destaque lá no jornal La República, eles mudaram a manchete, isso aqui antes estava lá em cima, isso aqui é o risco de fazer programa ao vivo, mas tudo bem, estava lá em cima, né, a vitória do Trump, agora mudou para a guerra na Ucrânia, é isso? Mudou para a guerra na Ucrânia e jogaram aqui para um terceiro bloco, mas está ainda em destaque aqui. Chama atenção essa notícia aqui no La República, que eu li rapidamente antes, quando eu sempre falo aqui, né, não só eu, claro, o professor João César Castro Rocha, várias outras pessoas que participam aqui do ICL insistem nisso, que a extrema-direita é uma concertação global, há uma coordenação global da extrema-direita, não no sentido de que há uma coordenação fina da extrema-direita sobre tudo que eles vão falar, mas veja que os grandes temas são sempre os mesmos. Se você pegar a extrema-direita na Alemanha, na França, na Argentina agora que nós estamos vendo, no Brasil, nos Estados Unidos, você vai ver que eles estão sempre falando da mesma coisa, sempre. Aqui, ó, o que é que estão tentando passar como lei na Itália? De novo, a questão do aborto. O aborto não é um direito, diz aqui o representante do partido Lega Nord, que é um partido separatista e, por que não dizer, quase que neofascista, quase que, porque não é identificado como na Itália, os identificados a gente sabe. Mas é tipo isso, e falando aqui que querem revisar a lei do aborto na Itália, que é permitido, se eu não me engano, até o 4º mês, uma coisa assim, é permitido no geral, você não precisa dar explicação, você pode fazer o aborto, não é sob algumas condições, e aqui a Lega Nord está dizendo que o aborto é injusto até mesmo, vejam que coincidência, parece o Bolsonaro falando, até mesmo em caso de estupro. Então, se uma mulher for estuprada, esse partido quer obrigar essa mulher a ter um filho. É para jogar para a torcida, aquela coisa toda, né? Os tais dos movimentos pró-vida, é isso, quer traumatizar de novo essa mulher, quer traumatizar a criança, a família, todo mundo, quer criar um trauma pior ainda do que já é a violência do aborto, e obviamente depois que esses filhos nascem as pessoas têm que se virar com esses filhos, obviamente não é aqui o deputado da Lega Nord que vai aparecer na casa da pessoa para ajudar ela, porque é assim que é. Interessante, né, como as coisas andam.
Muito bem, vamos rapidamente para os jornais argentinos. Vamos lá para o Página 12. Javier Milei enfrenta a sua primeira greve geral contra a lei do ônibus. Os decretos que o Milei está tentando passar no Congresso, colocou vários decretos na praça, várias coisas já mudaram na Argentina, quem pagava aluguel antes tinha subsídio pelo governo já não tem mais, os subsídios do transporte público foram para o espaço, o preço da comida disparou e o salário das pessoas está congelado, ou seja, a vida do argentino em um mês e pouco de governo Milei já está 200 vezes pior. Já não estava boa, piorou. Já não estava boa e piorou. O Milei tem uma estratégia sensacional de eleição. Gente, se vocês tiverem que participar de eleição de condomínio, tem uma estratégia do Milei que eu vou sugerir para vocês, que é o seguinte. O Milei, ele fala que as reformas que ele está propondo agora, elas vão fazer efeito na Argentina daqui a 30 anos. Entendeu? Então, se você for assumir o condomínio aí, vai virar síndico. Tem um monte de coisa fazendo no condomínio. Aí você vai lá e propõe várias coisas muito radicais. Não, agora a gente vai fazer isso, aquilo. E você fala para as pessoas, isso aqui vai ter efeito no nosso condomínio daqui a 30 anos. Então não me cobra antes disso. Se der errado, é porque vocês não esperaram o tempo que eu falei. Uma estratégia genial, né? É como assim chamar todo mundo de otário. Olha só, eu vou fazer umas reformas aqui. Ah, mas a vida de todo mundo vai ficar um lixo. Ah, mas já não tá ruim? Tá ruim. Mas vai melhorar ou piorar? Não, vai piorar. Vai piorar. Vai piorar pouco ou muito? Vai piorar muito. Muito. Daqui um ano, o Javiercito, tá pior ainda. E aí? Não, mas falta 29 anos. Tem que esperar. Daqui 2 anos falar, olha cara, tá pior ainda, eu tinha cortado a janta, agora eu já cortei o almoço. Assim, vai rolar aí daquela melhorada ou não vai rolar? Não, 30 anos. Aí no meio do caminho dá errado, o cara toma um impeachment ou sai do governo, deixa tudo quebrado e fala, não, Deus, as minhas ideias eram geniais, mas eu precisava de 30 anos, vocês que não têm paciência, vocês que são pessoas impacientes. Isso é destaque também lá na capa do La Nación. O La Nación destaca que o La Nación é um jornal de direita, apoiou o Milei na Argentina, como aliás a maior parte da imprensa comercial argentina. A imprensa comercial é igual em todo lugar do mundo, tá, gente? Tem matéria boa que sai na imprensa comercial? Tem, quando tem a gente mostra aqui, mas os interesses da empresa das imprensas é meio que a mesma coisa no mundo todo. Tá? Isso aqui é meio que a mesma coisa do Estadão e tá, aquela coisa. La Nación, Estadão, tudo gira em torno do meio que da mesma história, né? Pra vocês entenderem. Aqui o La Nación destaca que o Milei conseguiu uma vitória parcial, por enquanto, que está otimista em conseguir a maioria dos votos no Congresso para aprovar essas leis, como eu falei aqui, que cortam vários subsídios e outras coisas, privatização da petrolífera argentina, uma série de medidas ultraliberais, como se chama, né? Muitas delas, assim, beirando ou cruzando a fronteira do fascismo. Ai, não use essa palavra, Leandro, você vai gastar a palavra fascismo, diz as pessoas que não queriam chamar o Bolsonaro de fascista. Temos aqui uns dados interessantes da Luciana Tadeu, que é uma repórter brasileira que mora na Argentina, contribui aí com vários veículos brasileiros, CNN Brasil, UOL, TV Record, Estadão e TRT World. São os lugares, correspondente, jornalista na Argentina, mais de 10 anos cobrindo a América Latina, ex-correspondente na Venezuela. Eu cruzei com essas informações da Luciana ontem aqui, e aí acho interessante trazer para vocês, greve geral de hoje na Argentina. A companhia aérea Aerolíneas Argentinas cancelou 267 voos, sendo que 20 deles são para ou do Brasil. A Gol, empresa brasileira também, empresa que opera no Brasil, no caso, cancelou seus voos para a Argentina também durante o dia de hoje. A JetSmart cancelou todos os voos programados na Argentina, 3 deles para o Brasil, e a Flybondi passou seus voos do Aeroparque para Ezeiza e manterá 6 voos para o Brasil. Portanto, se você estava pretendendo ir para a Argentina ou voltar da Argentina hoje, ferrou. Ferrou porque cancelou tudo, só quem está voando nessa Flybondi é que vai conseguir voar eventualmente. A Aerolíneas cancelou todos os voos. A Gol cancelou todos os voos de e para a Argentina hoje. Muito que bem.
Olha só que coisa curiosa, né? Eu fui dar uma olhada aqui no site da Bloomberg Linha, que é um site que cobre economia, política econômica, na verdade. E aí me deparei com essa notícia aqui. BTG Pactual, que é um banco, e Felaron, que é um fundo, estudam empréstimo para capitalizar a Light, dizem fontes. A Light, empresa privada, privatizada, ex-pública, privada, que fornece energia elétrica no Rio de Janeiro. Aí você lê e fala, nossa, que parece uma coisa boa, né? Dois colossos do mercado que giram bilhões de reais incessantemente nessa roda viva vão capitalizar a Light. A coisa está indo bem. Aí você vai ler a notícia, de fato. O BTG Pactual e a Falaram Capital Management consideram injetar dinheiro novo na Light, sob condições que incluem o quê? A renovação do contrato de concessão no Rio de Janeiro em melhores condições. Segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falaram a Bloomberg News. Tanto o BTG quanto a Falaram estão entre os credores da Light e consideram entrar com dívida nova, incluindo títulos conversíveis. Então o que está acontecendo aqui? A Light, no ano passado, privada, privatizada, pediu recuperação judicial. Que é o popular, na linguagem popular, do que a gente falava no passado, faliu, né? Pediu concordata. Assim, não faliu, mas para não falir, recuperação judicial, ela vai lá, pega uma pastinha, senta na frente do juiz e fala, doutor, tá feio o negócio lá, não estou conseguindo dar a volta no final do mês. Vou falir. E aí o doutor fala, o que você quer, meu filho? Então, eu quero parar de pagar minhas dívidas, por exemplo. Ah, você não pode parar de pagar as suas dívidas. A dívida é um bem sagrado no nosso sistema capitalista. Não, mas eu vou parar de pagar por algum tempo, depois eu volto a pagar. Eu só preciso pegar um pouco de ar, senão eu vou me afogar. Aí o juiz olha e fala, tudo bem, tá valendo. Então a Light está nesse momento em recuperação judicial, ou seja, várias dívidas que a Light tem estão paradas. Não estão sendo pagas ou estão sendo pagas em suaves e degradantes e angustiantes prestações. Por que o BTG está botando dinheiro novo na Light? Aliás, não está botando, está prometendo botar dinheiro novo na Light, porque a Light deve para o BTG. E se a Light falir, o BTG vai ficar sem receber. Então a jogada é, aparece uma notícia dizendo, olha só, eu vou botar dinheiro novo na Light, hein? Ah, muito bem, parabéns. Um grande capitalista, correndo os riscos do mercado. É a livre iniciativa, é a livre concorrência. Parabéns. O risco é seu, mas se você se der bem, o lucro é seu também. Não, não é assim não. Porque tem uma socialização do prejuízo aqui. A condição é, tem que renovar a concessão da Light em condições melhores. Ou seja, a Light tem que se dar bem nessa renovação da concessão. Por quê? O BTG tem uma dívida aqui para receber da Light, certo? O BTG está olhando e falando, ih, vai dar ruim isso aqui, não vou receber não. Não vou receber, quanto é que é a dívida? A Light tem cerca de 11 bilhões em dívidas, sendo que 1 bilhão com bancos e cerca de 3 bilhões com detentores de títulos internacionais, ou seja, grandes credores, 3 bi, tá? Não é você, não é o pessoal do Corolla, 3 bi de credores internacionais. As debentures, que são títulos de dívida privada, quando a empresa emite um papelzinho e fala, ó, compra esse papelzinho aí, que eu estou precisando de dinheiro, e aí o ano que vem eu devolvo para você com juro. Somam 7 bilhões de dívidas. Fundos com cerca de 5 bi dessa dívida são representados pela BCAP. Então, isso aqui é o que se chama perfil da dívida da Light. Ou seja, 1 bi é dívida com o banco. Muito provavelmente a dívida com o BTG está aqui. O BTG olhou e falou, ih, não vai dar não. Não vamos receber, esse negócio vai afundar. O que a gente faz? Bom, a gente dá um jeito de publicar uma notícia aí, e não estou falando, o jornalista está fazendo o seu trabalho, tudo bem, saiu a notícia, publica, beleza. Mas veja bem, não é que o BTG está dizendo que colocou dinheiro na Light, o BTG está fazendo o mercado saber que ele pode colocar dinheiro na Light. Oba, sensacional. Mas qual a condição? A condição é que entre, de algum modo, por alguma via, por alguma renegociação nova de contrato, mais dinheiro no caixa da Light. E isso depende do poder público. Então, obviamente, em isso dando certo, o BTG vai receber a sua dívida e também de volta o dinheiro novo que colocou.
caras não são bobo não, né? Bobo é a gente aqui. Bobo é a gente. É bom ler notícia com alguma atenção, né? Bom, antes de ir para essa novidade aqui do caso Marielle, que é a única coisa que saiu de ontem para hoje que é mais relevante sobre o que seria a motivação do crime, de novo, isso aqui também não é novo. Aliás, gente, não tem nada de novo no caso Marielle, tá? Vamos deixar claro um negócio aqui. O caso Marielle está sendo investigado há 5 anos e meio. Pela Polícia Civil, 5 delegados da Polícia Civil. 5. Polícia Federal, a PGR se manifestou sobre isso, a Raquel Dodge, tá, 5. Então assim, novidade do caso Marielle é difícil aparecer. A famosa pergunta, quem mandou matar Marielle e por quê, parece estar caminhando para uma solução. O quem mandou matar, o nome está na praça, tá aí. A motivação está indo um pouco em aberta, mas as hipóteses que rodam na imprensa são as mesmas meio que desde o começo. Ontem o Intercept falou que seria uma vingança contra o Freixo, porque o Freixo apertou muito essas pessoas que caíram na CPI das milícias, na Operação Cadeia Velha, muitas das pessoas que apareceram também no inquérito da Operação Intocáveis, que foi a primeira grande operação de investigação no Rio de Janeiro que prendeu efetivamente, conseguiu contrastar o poder mafioso pela primeira vez na história. E o Freixo é um cara que sempre fez o combate contra essa galera. CPI das milícias, se posicionou contra publicamente em vários momentos. Esse seria um dos motivos. Não sabemos ainda até agora. Por enquanto é tudo especulação. O outro motivo está aqui, foi dado pelo Jornal Globo, também já é um motivo conhecido, nada de novo, mas é importante a gente relembrar isso aqui. Mas antes disso, Jimmy, vamos fazer o seguinte, temos o nosso trailer na mão aí? Temos, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Ontem, segunda-feira, na verdade, segunda-feira, hoje é quarta, né? Segunda-feira e ontem a gente mostrou aqui para vocês a campanha do ICL que começou esse ano para a gente conseguir aumentar aqui a nossa turma, a nossa galera que vem para o ICL, se torna aluno e aluno do ICL. E você sabe, o ICL tem um braço educacional e um braço de mídia. O braço de mídia somos nós aqui, estamos aqui fazendo o nosso papel. O braço, isso aqui tudo, esse estúdio maravilhoso, todo mundo aqui, é sustentado pelo braço educacional. O braço educacional é a nossa plataforma, icl.com.br, que é a plataforma onde você pode acessá-la, pagar uma grana baixíssima por mês, como diz o Edu Moreira, o preço de um sanduíche e de um refresco. Essa é a grana mesmo, 40 e poucos reais ou 60 e poucos reais, já vou explicar aqui para vocês. E aí, esses alunos, que já são dezenas de milhares de alunos, se não me engano, na última vez que eu vi os números eram 60 mil alunos, sendo que desses vários são bolsistas, estudam de graça, mais de 20 mil bolsistas, se não me engano. Tem curso preparativo para a OAB, para o Enem, tem inglês, francês, espanhol, tem curso de história, tem pacote Office para você saber usar um Excel, um Word, fazer apresentação, gestão de projetos, finanças pessoais, filosofia, história, religião, matemática, programação de computador, tem um universo, são mais de 200 cursos, só com gente aqui, só com gente que sabe o que está falando, curso mesmo, parou lá, organizou com um programa bonitinho, filmado com um áudio bom, com um vídeo legal, não é um videozinho que a gente pega na internet e coloca ali e fala que é um curso, certificado no final, tudo bonitinho. E aí, segunda-feira nós começamos um chamamento aqui para nossa galera, para nossa comunidade, porque a gente precisa fortalecer o ICL. Precisa crescer, tá chegando gente nova, a coisa está crescendo, tem muita novidade para esse ano, a gente vai anunciar, quem gosta de novidade, a nossa comunidade gosta de novidade, fiquem de olho, tem muita novidade bacana, tenho certeza que vocês vão amar o que está rolando nos bastidores aqui, a coisa tá assim, ó, pegando, a coisa tá crescendo, tá escalando, vai para lugares não imaginados, e para isso a gente precisa de uma comunidade junto com a gente. Então, ó, condições especiais que começaram na segunda e termina hoje. Hoje é o último dia, depois não tem mais. Depois quem chegar, vai se inscrever, vai fazer parte da comunidade, vai ter acesso aos cursos, aos nossos documentários, tudo, mas não vai ganhar. O nosso clube de benefícios, como eu expliquei ontem aqui, o ICL agora estreia na própria plataforma um clube de benefícios de até 60% de desconto em centenas de negócios.
Então, para você fazer compra online, vai reservar um hotel, vai ter desconto se for membro do ICL. Vai comprar um computador novo, vai ter desconto. Vai comprar produto de beleza, roupa, alugar carro, fazer compra na Amazon, sei lá onde, todos esses lugares aqui, você vai participar de um clube de benefícios usando os cupons que são exclusivos para os nossos assinantes, para a nossa comunidade, e vai poder ter desconto nesses lugares. Drogaria, várias drogarias, as principais redes do Brasil. Cinema, todos os principais cinemas do Brasil, as grandes redes, Cinépolis, GNC, Kinoplex, Cinemark, Cinesystem, todos. E mais uma centena de negócios. Esses aqui são só alguns exemplos. Né? E assim, não tem nenhum endosso, obviamente, do ICL em relação ao que essas empresas fazem. Isso aqui é um clube de benefícios para você conseguir desconto. Ali tem que comprar medicamento, não tem jeito, né? Não precisa gostar da farmácia. Não precisa. Eu, particularmente, não gosto da farmácia. De nenhuma, aliás. Né? Não gosto do negócio farmácia do jeito que ele é montado. Mas tudo bem, preciso comprar medicamento. Então eu vou aproveitar, eu sou membro do ICL, sou assinante do ICL, vou lá pegar o meu cupom para fazer compra online, vou conseguir um desconto. Só nos descontos da compra do dia a dia aqui, gente, é capaz de você bater a mensalidade que você paga no ICL. Então esse é um dos benefícios, clube de benefícios. Para quem já é membro do ICL, atenção, a partir do dia 24, também conhecido como hoje, isso aqui já estará liberado para quem já é membro. E aí a outra barbada de hoje, que termina hoje, e aí você precisa usar o link icl.com.br/desperta, icl.com.br/desperta. Quem usar esse link, entrar hoje no pacote solidário, o pacote solidário o que que é? Você vai pagar R$ 62 por mês, é esse o valor, né, Edmil? Parecido com isso, né? R$ 62 por mês, você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma, que aliás está de cara nova, parece o Netflix dos cursos agora, tá uma lindeza a plataforma. R$ 62 por mês, acesso a todos os cursos, esses que eu falei, preparativo, Enem, OAB, Excel, organização de projetos, gerenciamento de projetos, organização de projetos, finanças pessoais, economia, filosofia, história, tudo. Lá tem Cornel West, tem o Domênico De Masi, tem a Marina Chauí, tem o Miguel Nicoleles, tem tudo. É só o Gessé, é só cabeção. É só cabeção. E além disso, hoje, quem assinar um pacote solidário usando o link do Desperta, icl.com.br/desperta, vai ganhar 3 livros autografados, um autografado e os outros 2 não, mas 3 livros físicos. Vai chegar na sua casa. O livro da Juliana Dalpiva sobre o Jair Bolsonaro, autografado. O livro do Eduardo Moreira, Travessia, que vai chegar na sua casa também, e o primeiro livro lançado pela editora do ICL, o livro do Noam Chomsky, um livro original, exclusivo do ICL no Brasil, lançado pela nossa editora, que é mais um dos braços do ICL, que vai atuar muito aí nos próximos anos, com certeza, chamado Como Parar o Relógio do Juízo Final. Então, assinando hoje, icl.com.br/desperta, o QR Code também está na tela, você vai levar esses 3 livros, vai começar a ser membro do Clube de Benefícios e vai ter acesso a todos os cursos e também aos nossos documentários. Tem vários documentários já dentro da nossa plataforma, entre eles o primeiro documentário que foi lançado pelo ICL, o ICL Films. Não é esse o nome, mas eu achei bonito falar. Que é um documentário sobre conflitos agrários, de quanta terra precisa o homem, já que estamos comemorando os 40 anos do MST. Então, a gente vai passar o trailer do filme rapidamente para as pessoas darem uma olhada aí. Vamos lá, Jimmy. O MST vem por uma demanda que não só é legítima, quando talvez seja a demanda originária da desigualdade no Brasil. E é uma agenda do século XIX que nós não conseguimos executar. We don't have to accept this form of domination. MST is an instrument to change society, period. Recurso, nós temos que investir na terra para nós levar até a comunidade. Aconteceu que as elites brasileiras nunca pensaram no povo. O dia que nós tivermos uma sociedade mais democrática e um Estado democrático, todas essas nossas ideias para a agricultura vai ser o futuro.
Tá aí, documentário exclusivo, produzido pelo ICL. Esse documentário está na plataforma com muitos e muitos outros. Então, icl.com.br/desperta, use esse link, se torne membro solidário ou membra solidária hoje. O membro solidário dá uma bolsa para uma pessoa que não consegue pagar para estudar. Então você assina, ganha os 3 livros, participa do clube de benefícios, tem acesso aos mais de 200 cursos, passa a fazer parte da comunidade do ICL, pode compartilhar sua senha com seu familiar, com seu filho que está estudando para Enem, com a filha adolescente que está tentando passar na prova do vestibular, você está tentando passar na prova da OAB, está montando a sua empresa ali, está precisando entender como é que funciona uma organização de empresa, organização financeira, Excel, pode compartilhar a senha em casa e, além de tudo, vai dar uma bolsa para quem não tem condições de pagar. O ICL tem parceria com várias instituições. Essas instituições apontam para a gente quem são os alunos que se inscreveram lá, colocando a sua condição social, e aí você pagando R$ 62,00 por mês, você vai ajudar alguém a estudar e mudar de vida também. Esse é o plano solidário, tá bom? Então é isso, icl.com.br/desperta, um videozinho rápido e a gente volta para o assunto Marielle. Bora lá. Eu não tenho a ilusão de resolver os problemas do mundo. Eu não tenho a intenção de ver o mundo justo, porque eu não sou ingênuo, não vai dar tempo. Mas eu preciso trabalhar na direção de um mundo mais justo. A morte vai me encontrar lutando. Malcolm X, he talks about how these nations, they want independence, and that if you want independence, you have to be a revolutionary. O Sem Terra virou uma marca de quem luta. Nossa vitória é inevitável. Talvez não amanhã, talvez não semana que vem, talvez não daqui a 10 anos, talvez não enquanto eu vivo, mas a nossa vitória é inevitável. Essa é a razão de ser do ICL. Então é uma briga difícil, caramba. É uma briga difícil, mas que a gente está disposto a lutar. Muito bem, vamos lá então para o Globo, Jornal Globo, matéria publicada pela repórter Vera Araújo, que é uma das principais repórteres que vem acompanhando o caso Marielle já desde o começo. Aliás, são vários repórteres que têm acompanhado esse caso desde o começo. Chico Otávio, Vera Araújo, o próprio Flávio Costa, que publicou a matéria no Intercept ontem, a Carol Castro, a Marina Lang, o Sérgio Ramalho, são os que me vêm na cabeça aqui, que estão lá desde o começo acompanhando esse caso, conhecem de cabo a rabo, leram tudo da Operação Intocáveis, da Cadeia Velha, conhecem CPI das milícias, então uma galera que a gente pode confiar e está sempre de olho no que eles estão publicando. A Vera Araújo publica hoje lá no Globo que a Polícia Federal investiga se a regularização do condomínio, de um condomínio na zona oeste do Rio, teria motivado o assassinato da Marielle Franco. A Polícia Federal investiga se uma disputa por terra na zona oeste do Rio de Janeiro motivou o assassinato da vereadora Marielle Franco em março de 2018. Em delação que ainda depende de validação do Superior Tribunal de Justiça, o ex-sargento da PM Rony Lessa, acusado de ser o autor dos disparos, afirmou que a vítima virou alvo por defender a ocupação de terrenos por pessoas de baixa renda e que o processo fosse acompanhado por órgãos como o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro e o Núcleo de Terra e Habitação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. No entanto, o mandante do assassinato apontado por Lessa buscava a regularização de um condomínio inteiro na região de Jacarepaguá sem respeitar o critério de área de interesse social, ou seja, o dono tinha renda superior à prevista em lei. O objetivo seria obter o título de propriedade para especulação imobiliária. Como eu já falei, já é especulado desde o começo que um dos motivos do assassinato da Marielle Franco seria porque ela estava mexendo com o zoneamento de terras, principalmente em regiões dominadas por milícia no Rio de Janeiro. A milícia investe muito do seu dinheiro no loteamento, na ocupação irregular do solo, na mineração de saibro, por exemplo, ocupa terreno lá para minerar saibro ou outras coisas, na construção de prédios ilegais, a gente já viu notícias várias vezes de prédios desabando no Rio de Janeiro, esses prédios pequenininhos que ficam em favelas desabando no Rio de Janeiro, a imensa maioria deles, ou para não dizer todos, são construídos de modo irregular pelas milícias e depois vendidos ou alugados, é um dos investimentos das milícias. A Marielle estaria mexendo com esses interesses.
contrastando esses interesses poderosos dessas pessoas. Então, mais uma linha de investigação que está colocada aí a partir da delação ainda não homologada do Rony Lessa. Como diz a Vera Araújo aqui, a regularização fundiária já tinha surgido na investigação da morte da Marielle e do motorista antes. As negociações da PF com Lessa tiveram início logo após os agentes federais assumirem o caso em fevereiro do ano passado, porque até então, né, só andava de lado essa investigação. Vamos lá rapidamente para as notícias finais do programa. O Hospital São Camilo, em São Paulo, se recusa a inserir DIU por questões religiosas, denuncia paciente. Durante uma conversa com a médica do Hospital São Camilo, em São Paulo, a comunicadora Leonor Macedo, de 41 anos, foi surpreendida ao ser informada que o procedimento de inserção do DIU, o dispositivo intrauterino para evitar a gravidez, não seria realizado no hospital devido a valores religiosos. O caso ganhou destaque nas redes sociais após o relato de Macedo, levando o hospital a esclarecer publicamente sua posição. A instituição afirmou, em resposta, que, segundo diretriz institucional, o hospital não realiza procedimentos contraceptivos, tanto em homens quanto em mulheres. Em casos assim, o hospital orienta os pacientes a buscar a rede referenciada de seus planos de saúde para encontrar locais que ofereçam esses procedimentos. Eu me pergunto se esse hospital não ganha dinheiro público do SUS. E aí se pode optar por não fazer isso. Por que um hospital está optando por não fazer procedimentos como esse, contraceptivos? Por quê? É a ciência que diz isso? Ou o hospital não é capacitado para colocar um DIU? Vocês vão me dizer que o Hospital São Camilo não tem capacidade de colocar um DIU? Então por quê? Por que decidiu não colocar? Já que aparentemente é por valores religiosos, os senhores podem abrir mão do dinheiro do SUS e dos outros dinheiros públicos que eventualmente os senhores conseguem aí, benefício fiscal, benefício tributário, e vai pedir dinheiro para pastor. Faz isso então. Né? Vai pedir dinheiro para padre. Vai pedir dinheiro para igreja. É um absurdo, né, gente? Muito bem, eu acho que é isso por hoje. O Desperta está terminando, agora vai começar o ICL Notícias primeira edição, nesse mesmo link, você fica por aí. E atenção, ó, recado final. Hoje, no ICL Notícias segunda edição, que começa às 6 horas da tarde, Gabi Varela e Chico Pinheiro entrevistam Raquel Doge, ex-procuradora-geral da República, que foi a primeira pessoa das instituições brasileiras a apontar para o nome do Brazão, do Domingos Brazão, como possível autor intelectual, como a Raquel Doge chamou na época, do crime da Marielle Franco. Pelo que eu estou sabendo, pode ter outras coisas importantes na entrevista, não vou dar spoilers aqui, então hoje, 6 horas da tarde, ICL Notícias, segunda edição, Gabi Varela, Chico Pinheiro entrevistam Raquel Doge. Atenção, eu vou estar de olho, vou estar ligado na entrevista lá também, para ver o que vem em relação a esse caso, tá bom? Nós voltaremos na segunda-feira, amanhã não tem programa, sexta-feira não tem programa, mas amanhã às 8 horas da manhã eu estou ao vivo no ICL Notícias, primeira edição, com o meu camarada César Calejon. Muito obrigado, um beijo para todo mundo e tchau. Todo ano em janeiro eu faço o meu encontro Mapa da Mina, onde eu falo para as pessoas as minhas previsões em relação ao que eu acho que vai acontecer no mercado financeiro ao longo do ano. A gente sempre acerta bastante, mas em 2023 aconteceu o que parecia impossível. A gente acertou tudo, todos os mercados, mais do que qualquer banco, qualquer corretora, qualquer casa de análise. Nos juros, por exemplo, eu falei que os títulos públicos de médio e longo prazo eles teriam um começo de ano onde as taxas não cairiam, se manteriam em níveis altos. Mas ao longo do ano essas taxas cairiam bastante. Quer ouvir o que eu falei? Vamos lá, puxa o vídeo aí. Devem manter as taxas médias e longas da curva em níveis altos no curto prazo. Ao longo do ano, podemos ver uma queda considerável dos patamares de juros precificados na parte média e longa da curva. Agora, quer ver o que aconteceu? Olha aqui, no começo do ano, as taxas se mantendo no nível alto e ao longo do ano, as taxas caindo bastante para níveis bem mais baixos, exatamente como eu previ. Já viu que você não pode perder o Mapa da Mina de 2024, que vai acontecer dia 28 de janeiro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Para você participar é super simples. Só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente participar. Se inscreve agora, a gente se encontra lá.